Introdução do livro Kryptonita, de John Bevere. Talvez isso te surpreenda, mas eu nunca antes na minha vida quis parar de escrever um livro tantas vezes. Eu vou explicar no instante. Mas primeiramente, como que um livro intitulado Kryptonita aplica-se a seguidores de Cristo? Permita-me uma breve explicação. A maioria de nós conhece a palavra Kryptonita através da história fictícia do super-homem. O que já praticamente tornou-se um folclore norte-americano, foi originado, escrito pelos amigos do ensino médio Jerry Siegel e Joe Shuster, e publicado pela primeira vez em quadrinhos em junho de 1938. O enredo de um herói benevolente que possuía superpoderes foi um perfeito antídoto na época da tirania nazista. A popularidade do super-homem cresceu exponencialmente e, eventualmente, foi lançado não apenas pela mídia impressa, mas também no rádio, na televisão e, enfim, muitos filmes de sucesso. Após um tempo, as histórias se tornaram um pouco maçantes para os telespectadores devido à invulnerabilidade do super-homem. Isso motivou, então, os escritores, em 1940, a introduzir o que se tornaria a famosa substância chamada Kryptonita. Um composto do planeta super-homem capaz de neutralizar seus poderes super-humanos. Sob a influência da Kryptonita, o super-homem deixava de ser mais poderoso do que um ser humano comum. Como cristãos, há uma Kryptonita que neutraliza o poder e o caráter que recebemos de Deus. E o que é? E como a reconhecermos? Como nos afeta individualmente e coletivamente? Como impede a nossa eficácia e a nossa capacidade de alcançar os perdidos? O que perdemos sob sua influência? Por que é facilmente camuflada? Essas são algumas perguntas abordadas neste livro, né? Esse é o 20º livro que escrevi com a ajuda e direção do Espírito Santo de Deus. Como mencionei, durante o processo de escrevê-lo, eu quis desistir 5 ou 6 vezes. Por uma razão. Eu estava me deparando com questões na minha própria vida que eu não podia ignorar. Eu tive que me perguntar: estou me acomodando a viver abaixo do que fui criado para viver? Nós, a igreja coletiva, estamos verdadeiramente experimentando a presença e o poder de Deus para transformar as nossas comunidades? Na verdade, em algumas ocasiões eu acordei e disse as seguintes palavras assim: Pai, eu não sei se gosto deste livro. Eu quero desistir de escrevê-lo, Pai. Toda vez eu sentia um firme não do Espírito Santo. Por fim, na última vez que disse isso, ele me garantiu que esta mensagem dará entendimento importante para impulsionar a formação de indivíduos, famílias e igrejas saudáveis no mundo inteiro. Os princípios desta mensagem podem transformar cidades inteiras. Após essa promessa, continuei escrevendo em fé. Quando cheguei à parte final do livro, os últimos 7 capítulos, os benefícios se tornaram mais claros. Eu não via somente a sabedoria desta mensagem, mas eu também via a urgência dessa mensagem. Agora eu considero uma das mensagens mais importantes entregues sob meu nome. Agora que já mencionei a recompensa no final do livro, talvez você fique tentado a ir imediatamente para a última parte, né? Porém, deixe-me alertá-lo. Por favor, não faça isso. Se você pular as 3 primeiras partes, o impacto da 4ª parte será significativamente diminuído. Isso pode ser comparado a entrar numa sessão de cinema durante os últimos 20 minutos para assistir apenas o clímax do filme. O impacto não chegaria nem perto de ser tão forte quanto se você tivesse assistido desde o início. Aqueles que assistem desde o início choram, gritam, celebram. Você, por outro lado, pensaria até por que as pessoas gostaram tanto do filme. Este livro é composto por 28 capítulos em 4 partes que contém 7 capítulos cada. E isso foi feito de forma intencional para ajudar os leitores que têm uma vida ocupada. Você pode levar de 10 a 15 minutos lendo um capítulo por dia durante 4 semanas. Ou você pode ler um capítulo por semana para uma leitura de aproximadamente 6 meses. Ou pode ler conforme geralmente você lê os seus livros. O nosso objetivo é fazer com que a mensagem se adeque ao calendário de leitura que funcione melhor para você.
Por fim, essa mensagem precisa ser encarada como uma jornada. Uma jornada que oferece proteção contra a Kryptonita e revelações que influenciarão o seu mundo. Antes de começarmos, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para enxergarmos a sabedoria do céu, que nos fortalece para cumprir o nosso destino na terra. Então repita comigo: Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos, ouvidos e coração para ver e ouvir e perceber a Tua vontade para a minha vida. Espírito Santo, ensina-me profundamente os caminhos de Jesus enquanto leio esta mensagem. Eu te vejo como meu professor. Que o Senhor fale comigo através de cada frase deste livro e que a minha vida seja para sempre transformada. Amém? Vamos para o primeiro capítulo. Enquanto isso, já se inscreve, ative o sininho e deixe o seu like. Parte 1. O poder do 1. Kryptonita? Isso é um livro sobre o super-homem? Não, mas há paralelos impressionantes entre a história dele e a nossa vida de fé. Vamos considerar aqui um pouco as similaridades? O super-homem não é deste mundo. O Filho de Deus não é deste mundo. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados de formas que as pessoas deste mundo não são. Ele luta contra o mal, nós lutamos contra o mal. Ele protege e liberta oprimidos dos vilões, nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. A força dele vem da luz do sol, a nossa vem da estrela da manhã, Jesus. Há apenas uma coisa que pode parar o super-homem: a Kryptonita, uma substância radioativa fictícia originária do seu planeta natal. Similarmente, há uma, entre aspas, Kryptonita originária do nosso planeta natal, que pode também neutralizar um filho de Deus. Ah, sim, não se originou na Terra, mas foi formada de onde viemos. A Kryptonita não apenas neutralizava as habilidades de outro mundo que o super-homem possuía, mas ela também o tornava mais fraco do que um mero ser humano. A nossa Kryptonita faz o mesmo. O que é a nossa Kryptonita? Antes de revelarmos sua identidade, eu preciso preparar a história, A enorme vantagem da Kryptonita sobre o super-homem é que ela não é facilmente reconhecível. Então ele podia ficar sob os efeitos dela antes de identificá-la. Da mesma forma, a Kryptonita do crente, ela está enfraquecendo tanto os indivíduos como o corpo de Cristo, e ainda é irreconhecível para muitos. O propósito deste livro é identificá-la e revelar como eliminá-la juntamente com seus efeitos em nós individualmente e também coletivamente. Então, vamos iniciar com uma pergunta. O maior desejo. Qual é o nosso maior desejo? Eu digo nosso, porque, falando a verdade, é o mesmo para cada um de nós. É ser bem-sucedido, ser o melhor na nossa área, ser popular, ter um casamento feliz, ter grandes amigos, fazer parte de uma comunidade alegre, ser saudável ou ter recursos suficientes para fazer o que quiser? Cada uma dessas coisas é atraente e a maioria é até necessária. Mas será que identifica o nosso maior desejo? Será que não conhecemos pessoas que possuem todas essas coisas e ainda assim se sentem vazias? Não escutamos histórias de atores, presidentes de empresas, atletas, profissionais, líderes governamentais e outros que alcançaram o que a sociedade considera o auge do sucesso na vida, mas ainda se sentem como se lhe faltasse algo. Em seu vazio, alguns voltam-se para as drogas, o álcool, buscas exóticas ou casos extraconjugais. Alguns ainda voltam-se para a religião, a espiritualidade da nova era ou o ocultismo, tentando preencher o vazio que corrói o seu interior. Se formos sinceros, lá no fundo todos nós sabemos que há mais. A verdadeira satisfação que todo homem e toda mulher anseia, percebam, eles ou não,
pode ser encontrada apenas em um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Não importa o que você pensa sobre Deus, Ele é o seu anseio mais profundo. O contentamento e o preenchimento que todos os seres humanos buscam pode ser encontrado somente ao reconciliar-se com o nosso Criador. A realidade é que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, Eclesiastes 3:11. A menos que o engano tenha ganhado controle sobre nós, iremos instintivamente ansiar pelo Rei eterno em nosso coração. Depois veja também 1 Timóteo 1,17. A palavra de Deus a respeito de todo ser humano é: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:19 e 20. Deus não é desconhecido ao qualquer ser humano. Se o homem ou a mulher forem sinceros, irão admitir que em algum ponto de sua vida houve um desejo profundo de conhecer a Deus. Todos nós sabemos instintivamente que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Todos que têm um relacionamento com Ele conhecem que a presença, o poder, o esplendor e a majestade dEle são imensuráveis e incomparáveis. Ele é tão poderoso que alguns dos seres mais poderosos do universo, chamados serafins, ficam posicionados continuamente diante dele no céu, clamando uns aos outros sobre a incrível grandeza de Deus. Esses grandes seres fazem isso com tamanha paixão e força que suas vozes estremecem os umbrais da enorme arena que provavelmente é ocupada por mais de 1 bilhão de seres no céu. A sabedoria, o entendimento, a criatividade, a inteligência e o conhecimento de Deus, eles são tão vastos que são insondáveis. Por séculos, os cientistas mais sábios têm buscado e estudado os segredos da criação e nunca puderam compreender totalmente uma complexidade e suas maravilhas. Nenhum ser humano conseguiu ainda sondar, nem experimentar a plenitude da amável bondade, da compaixão e das doces misericórdias de Deus. Não há fronteiras para o seu amor. Após ter o prazer de um relacionamento com Ele por quase 40 anos, recentemente fiquei completamente impressionado novamente com o fato de nosso Criador ter nos resgatado da condenação que nós mesmos trouxemos sobre nossa vida. Ele deu a nós, a humanidade, toda a autoridade para governar a terra. Mas a entregamos a seu arqui-inimigo, Satanás, e seu bando, sua catropia. Deus, sabendo da nossa deslealdade de antemão, planejou e se dispôs a pagar o enorme preço de nos salvar da escravidão e da prisão. Nós nos condenamos, mas Ele se entregou para nos libertar. Ele fez isso sem quebrar a sua palavra, porque só seria possível se Ele se tornasse homem. Como Deus havia dado a terra ao homem, Ele não podia torná-la de volta como um Deus. Seria preciso que o Filho do Homem a recuperasse. Essa é a sabedoria de Jesus ter nascido de uma virgem. Ele se tornou 100% homem, mas como seu pai era o Espírito de Deus, ele era liberto da natureza escrava em que a humanidade havia caído. Jesus era Deus manifesto na carne. Ele sabia do sofrimento horrendo que estaria envolvido em nos resgatar, mas nos amava tão profunda e completamente nos escolheu voluntariamente pagar o preço pela nossa liberdade. Esse livro inteiro e mais outros volumes poderiam ser escritos unicamente sobre a bondade, o magnífico amor, o poder e a majestade dele. Porém, o que motiva a escrita deste livro é outra questão. A pergunta é evitada. Já que somos filhos de um Deus tão incrível, a lógica simples concluiria que deveríamos ter uma vida extraordinária. Isso não só soa lógico, como também a Escritura
elas apoiam este pensamento. Recebemos todas as seguintes promessas. Pontue aí, escreva. Sua natureza divina, seu caráter altruísta, amor incondicional e perdão, alegria e paz que excedem todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, saúde, segurança e estabilidade. E essa lista está longe de ser exaustiva. Tem mais. Também nos foi prometido sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, discernimento aguçado e criatividade. Todas elas são destinadas a produzir frutos e sucesso naquilo que compreendemos. Em resumo, os atributos encontrados no céu nos foram prometidos. Lembre-se, Jesus declara enfaticamente que seu reino está entre nós. Portanto, sua vontade deveria ser feita na terra assim como é feita no céu, do mesmo modelo. No entanto, essas qualidades elas não parecem estar sendo manifestadas em um nível macro, nem individual. Se formos sinceros, na nossa avaliação, será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Os seguidores de Jesus, eles se destacam? Brilhamos como luz em meio a uma geração obscura? Considere o nosso índice de divórcio. Há uma diferença marcada entre a igreja e a sociedade. Sofremos de inveja, ciúmes, fofoca, contenda, divisões que resultam em relacionamentos falidos. Vemos caráter, integridade e moralidade que há dramaticamente diferentes da corrupção dessa nação. Há uma distinção entre crentes e pagãos na nossa saúde e no nosso bem-estar. Nós temos abundâncias de recursos, nós conseguimos suprir as necessidades de outros e proclamar o evangelho a todas as pessoas do mundo. Isso tudo soa inalcançável demais, soberbo. Considere que sob a antiga aliança houve uma época em que a prata era tão comum como uma pedra e era considerada sem valor porque havia excesso dela. Leia lá 1 Reis, capítulo 10, verso 21, 27. Pelo contrário, agora sob a nova aliança, frequentemente encontro líderes de ministério que lutam com recursos limitados e pastores que desejam ajudar sua comunidade local, mas não podem devido à falta de mão de obra, fundos e outros recursos. Em ambos os casos, isso é, na terra como no céu. Jesus promete que quando buscamos seu reino e sua justiça, em primeiro lugar, tudo que precisamos nos será acrescentado. Jesus nunca foi impedido de fazer o que precisava fazer por falta de recursos. Infelizmente, há ensinamentos extremos na igreja sobre riqueza e prosperidade. Esses ensinamentos desequilibrados têm feito as pessoas acreditarem que a abundância é algo ruim. Porém, o que iremos dar se não tivermos nada? Quando permitimos que a busca do reino de Deus nos domine, Ele nos confia as posses necessárias para avançar sua vontade na terra, a vontade do céu. Deus não é um líder mau. Ele não pede que seus seguidores cumpram sua vontade sem lhes dar as ferramentas necessárias. E, mais importante ainda, Deus é um bom pai. Ele quer abençoar seus filhos, mas não quer que as pessoas tomem posse de nós. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Houve um tempo no antigo Israel em que não havia nenhuma pessoa pobre em toda a nação. Lemos que durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, 25. Dan era a cidade mais ao norte de Israel e Berseba era a cidade mais ao sul. Então, o que esse versículo nos diz é que em toda a nação, nenhuma pessoa passava necessidade. Nenhum indivíduo nem grupo precisava de ajuda do governo. O que estava acontecendo que causou aquele tipo de abundância? Na realidade, essa não foi uma ocorrência isolada. Se examinarmos o povo de Deus no Antigo Testamento, muitas gerações floresceram de forma espantosa, forte social, militar e economicamente.
possuíam abundância de recursos, alimento e riqueza. Quando sofriam ataques militares, não eram derrotados, mas pelo contrário, saíam por cima. Outras nações ficavam maravilhadas com a qualidade de vida da qual desfrutavam. E lembre-se de que isso era sob a antiga aliança, que é inferior à nova aliança. Jesus é o mediador de uma aliança melhor, que foi estabelecida sobre promessas melhores. Hebreus capítulo 8, verso 6. Se considerarmos a vida dele, vemos líderes políticos, burocratas, coletores de impostos, nobres, prostitutas, ladrões, ricos, pobres, ou seja, todos os tipos de pessoas eram atraídos a ele. Jesus transformava as comunidades por onde passava. Nunca tinha falta do que era necessário para suprir qualquer necessidade. Se sua equipe sofresse qualquer ataque, nenhum estrago permanecia. E muitas vezes as situações ruins, elas se tornavam um sucesso maravilhoso. Os membros da igreja primitiva eram conhecidos como homens que têm causado alvoroço em todo o mundo, Atos 17:6. Eles também não tinham falta de nada, pois lemos, grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, Atos 4:33 e 34. Eram tão diferentes que frequentemente tinham que convencer oficiais militares e líderes locais de que não eram deuses e não deveriam ser adorados. Cidadãos deste mundo os viam como super-homens e super-mulheres daquela geração. Eles eliminavam doenças e enfermidades daqueles que sofriam. Brilhavam como uma forte luz em meio a uma geração perdida na escuridão. Insisto em perguntar mais uma vez, será que o nosso estilo da vida difere significativamente do estilo da vida de nossa sociedade? A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como um distinto povo de Deus? Tenho dado desculpas e alterado a nossa teologia contra o que as Escrituras claramente ensinam para explicar por que essas promessas foram feitas apenas para a época do Novo Testamento e depois ficaram para trás? Os autores do Novo Testamento nos dão as respostas, mas nós evitamos responder essas perguntas difíceis. E se realmente ouvíssemos o que as Escrituras dizem, se realmente ouvíssemos o que as Escrituras nos dizem, não estou apontando o dedo aqui, mas apenas pedindo que consideremos essa pergunta. Isso é, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, assim como no céu. Não podemos ignorar as palavras de Jesus. O reino de Deus está entre vocês, está entre nós. Lucas 17:21, ele diz isso. O reino dele está aqui, no corpo de Cristo. Estamos vivendo na nossa geração assim como Jesus viveu na dele? Fomos instruídos. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, verso 6. Será que somos tão eficazes como a igreja primitiva era em alcançar o mundo? Estamos vendo regiões inteiras ouvir a palavra de Deus em apenas 2 anos? Atos 19:10. Lembre-se, eles não tinham internet, Facebook, outras redes sociais, nem televisão, nem rádio. No entanto, toda pessoa, não numa cidade ou nação, mas numa região inteira, ouvia o Evangelho. É isso que estamos vivendo? Sejamos sinceros na nossa avaliação. Temos ignorado esse problema gigantesco dizendo, Deus não age mais assim. É como se estivesse moldando o Evangelho para que se alinhe à nossa condição. Parece que recuamos. E às vezes até desdenhamos de tudo o que promove poder, força, sucesso, abundância, frutos ou saúde. Dizemos que tal mensagem é extrema, desequilibrada, é egoísta. Ao fazer isso, na verdade, estamos nos protegendo de ter que responder a algumas perguntas difíceis e dar uma desculpa para não impactar o nosso mundo como evangelho. Então a pergunta que apresento sobre a nossa ineficácia é uma que muitos de nós, se não todos, ponderam.
Mas por que não fazemos a pergunta? Por que não estamos buscando a resposta? Será que a nossa hesitação se deve ao fato de que fazer a pergunta irá revelar questões com as quais não estamos dispostos a lidar? Porém, se não perguntarmos e tomarmos ação a partir das respostas, permaneceremos muito abaixo do nível de vida para a qual fomos chamados e recebemos como promessa. Tendo estado no ministério há mais de 35 anos e prestes a chegar à casa dos 60 anos de idade, estou pronto e disposto a abordar essa questão. Na realidade, sinto um impulso divino para confrontar esse assunto. Eu creio que, se abordarmos essa questão com sinceridade da palavra de Deus, a abundância de vida para a qual fomos chamados será destravada. Se você, assim como eu, gostaria de respostas, então mergulhemos juntos nessa jornada baseada nas Escrituras. Não será rápida e talvez seja dolorosa algumas vezes. Assim como quando um cirurgião opera um procedimento complexo. O médico se importa com seu paciente e executa os passos necessários para salvar a vida do paciente. O Espírito Santo se importa profundamente conosco, mais do que qualquer outro cirurgião, tanto no nível individual quanto coletivo. Tenha esse pensamento em mente durante alguns dos capítulos mais difíceis que iremos encontrar. O resultado final será força, será saúde, vida, amor e vitalidade. Creio que as respostas têm o potencial de mudar o curso das nossas vidas, comunidades e desta geração. Se você está comigo, então avante. Entre em ação. Deus nos alerta em Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Isso nos diz que, se ouvirmos a palavra de Deus, através das Escrituras do Espírito Santo ou da pregação confiável de alguém, mas falharmos em agir de acordo com ela, na verdade estaremos enganando a nós mesmos. A prova de que acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém nos ensina. É quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. É por isso que essas ativações ao final de cada capítulo são tão importantes. Cada uma é um estímulo útil para que você entre em ação de forma imediata e focada nas verdades reveladas no capítulo que terá acabado de ler. As ativações são breves e não levarão muito tempo para serem completadas. Se você separar tempo para fazer cada uma, aprenderá muito mais com este livro e experimentará uma transformação mais profunda na sua vida. Fazer a pergunta tão evitada pode ser como ir ao dentista fazer uma obturação, mas temos que encontrar coragem para encará-la ao fim de receber os benefícios a longo prazo. Como sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive como Jesus? Não fuja dessa pergunta, reflita nela. Como a sua vida se destaca no mundo e as pessoas diriam que você vive como Jesus? Como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? Que hábitos você quebraria? Como mudaria a forma como você interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor? O que seria diferente no modo como você vive com sua família? Separe um tempo para escrever os seus pensamentos a respeito dessa pergunta. Use a palavra como seu guia. E isso lhe dará um alvo no qual mirar. Uma vez que tenha escrito as respostas, ore a respeito delas. Convide o Espírito Santo para realçar algo das suas respostas que ele está fazendo na sua vida agora. Peça que ele avive esse algo em você de forma que lhe dê poder para mudar. Vou repetir as perguntas. Como a sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive com Jesus? Como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? Que hábitos você quebraria? Como mudaria a forma como você interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor? E o que seria diferente no mundo? Como você vive com sua família?
Esse foi o fim do primeiro capítulo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e vamos continuar a leitura no próximo dia.